Excellencies, distinguished delegates, esteemed colleagues, ladies and gentlemen, good morning, namaste. It's my great honor and privilege to welcome you to this high-level main session of the AI Impact Summit, AI for the Good of All, Brazilian Perspectives on the Future of Artificial Intelligence. We gather today at a decisive moment in the global technological landscape, where innovation, responsibility, and human dignity must advance together. This session reflects Brazil's commitment to fostering AI adoption that serves society, strengthens public institutions, and promotes inclusive and sustainable development. We have with us 6 ministers of state of the Brazilian government. And without further delay, we will now proceed to the ministerial statements. And I now have the privilege to welcome Her Excellency, Mrs. Luciana Santos, Minister of Science, Technology, and Innovation, to make her statement. Muito bom dia a todos e a todas. Quero agradecer ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil por organizar esse evento e cumprimentar meus colegas ministros e ministras que compõem esse painel, parlamentares da comitiva presidencial, governadores e o senhor presidente da República, principalmente o Luiz Inácio Lula da Silva. Minha fala será centrada nos aspectos mais gerais sobre o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, o PEBIA, lançado pelo presidente Lula em 2024 e detalhado em 2025, que batizamos de IA para o bem de todos. Creio que meus colegas ministros vão apresentar a seguir o desenvolvimento de programas, tecnologias e aplicações de IA nos setores específicos de cada pasta. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação foi o responsável por coordenar a elaboração do PEBIA no âmbito do Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que contou com ampla participação do governo, da academia, do setor privado e da sociedade civil organizada. O objetivo do PEBIA, que contará com investimento público de 23 bilhões de reais até 2028, aproximadamente 4,5 bilhões de dólares, é promover o desenvolvimento, a disponibilização e o uso da inteligência artificial no Brasil, orientando-a para enfrentar os grandes desafios nacionais, econômicos, ambientais e culturais. Buscamos garantir a segurança e os direitos individuais e coletivos, fomentar a inclusão social, fortalecer a democracia, assegurar a integridade da informação, proteger o trabalho e os trabalhadores e trabalhadoras, além de resguardar a soberania nacional e impulsionar um desenvolvimento econômico sustentável e inovador para o país. O PEBIA é estruturado em 5 eixos, que reúnem 54 ações. Os eixos são: eixo 1, infraestrutura e desenvolvimento de IA. Eixo 2, difusão, formação e capacitação em IA. Eixo 3, IA para melhoria dos serviços públicos. Eixo 4, IA para inovação empresarial. E eixo 5, apoio ao processo regulatório e governança da IA. Desde o seu lançamento, o PEBIA já alcançou 7 bilhões de reais em investimentos públicos, equivalentes a aproximadamente 30% do total previsto. Ações de destaque são o processo de aquisição pelo Brasil de supercomputador de capacidade hexaflópica, o equivalente a 10 elevado à 18ª potência, ou 1 quintilhão de processamentos por segundo.
a criação de 8.000 novas vagas de graduação e bolsas de pós-graduação em IA, totalizando atualmente mais de 73.000 vagas em todo o país. Editais da FINEP e BNDES que somam 6 bilhões de reais em apoio a empresas inovadoras do setor. E o estabelecimento do Centro de Transparência Algorítmica. Entendemos que a soberania digital não deve ser vista de forma isolada, mas como a capacidade do Brasil de entender, desenvolver e regular tecnologias digitais essenciais para a sociedade, a economia e a democracia. Queremos garantir que os dados estratégicos nacionais sejam protegidos sob jurisdição brasileira e que o país tenha autonomia para operar e auditar sistemas críticos, reduzindo a dependência de atores estrangeiros. Como bem disse o presidente Lula ontem no seu discurso na cúpula de IA, quando poucos controlam os algoritmos e as infraestruturas digitais, não estamos falando de inovação, mas de dominação. Nossa visão é tornar o Brasil um destaque em IA sustentável, aproveitando nossa matriz energética limpa e focando em soluções que abordem as desigualdades socioeconômicas. Esse é um esforço de médio e longo prazo. É fundamental transitar de programas pontuais e fragmentados para um modelo de financiamento sustentável com horizonte de décadas, garantindo a previsibilidade necessária para a maturação tecnológica e a consolidação de equipes especializadas. O apoio financeiro está sendo estruturado em torno de desafios nacionais concretos, como a soberania de dados e o domínio de semicondutores, funcionando como motor para o desenvolvimento de um ecossistema digital resiliente e tecnologicamente autônomo. Temos a infraestrutura como alicerce do PEBIA. Priorizamos a expansão de nuvem de governo, nuvens brasileiras e o fortalecimento do SINAPAD, Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho, transformando capacidade computacional em serviço para a nação. Também nós queremos expandir a capacidade de induzir startups de alta densidade tecnológica e o apoio a projetos de elevado risco, onde a inovação é mais disruptiva. Também buscamos ter o domínio da pilha de IA, focando na autonomia tecnológica de todas as camadas, desde o hardware, design de chips e arquitetura RISC-V, até o desenvolvimento de modelos de linguagem, os LLMs, em português, treinados com dados nacionais. Estamos investindo de maneira sem precedentes na formação de profissionais em todos os níveis, criando condições para a retenção de talentos e evitando a fuga de cérebros, em áreas críticas, como engenharia de hardware e HPC, que são os computadores de alto desempenho. E, por fim, fomentamos ecossistema de inovação aberta e cooperação internacional estratégica, especialmente Sul-Sul e BRICS, focada em transferência real de tecnologia. O PEBIA prevê ações específicas para financiamento a projetos de pesquisa e de utilização de infraestrutura brasileira de IA para países da América Latina e África. Estamos com os demais países do BRICS negociando a construção de um cabo submarino entre os países do agrupamento, o que trará maior segurança, mais velocidade e menos latência para a economia digital integrada que queremos fomentar no Sul global. Concluo essa mensagem. O Brasil enfrenta uma corrida contra o tempo. A implementação do PEBIA não é apenas um plano setorial, mas é preciso que seja uma política de Estado para garantir que o futuro digital do Brasil seja decidido pelos brasileiros e brasileiras, em benefício de todos os nossos cidadãos. Muito obrigada. Thank you, Minister Luciana Santos. It's my honor now to invite His Excellency Mr. Frederico de Siqueira Filho, Minister of Communications, to make his statement. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui participando
dessa solenidade, desse evento. Gostaria de saudar os ministros, colegas do governo, os empresários indianos fazendo presente, a imprensa, os parlamentares, enfim, saudar todos. Senhoras e senhores, como sabemos, a inteligência artificial já influencia decisões pessoais, corporativas, políticas públicas, cadeias produtivas e a própria organização das economias. Mas, para que esse avanço gere resultados estruturantes e inclusivos, precisamos assegurar uma base sólida de conectividade, capacidade de processamento, integração internacional e segurança institucional. Mas a ampliação do uso da inteligência artificial, o crescimento acelerado do comércio digital e a inclusão de milhões de pessoas que ainda vivem no escuro tecnológico exigem mais infraestrutura de telecomunicações. Exigem redes mais densas, maior capacidade de transmissão de dados, mais data centers. As nações estão testemunhando rápidas mudanças sociais e econômicas graças às telecomunicações, à inteligência artificial e a um cenário geopolítico em transformação. O que está emergindo é um novo modelo operacional de soberania, impulsionado por um novo conjunto de alianças, acordos comerciais e também pelas preocupações com a dependência tecnológica das grandes potências. É nesse contexto que o Brasil está estruturando um novo ciclo de investimentos, preparando uma infraestrutura necessária para sustentar sua autonomia tecnológica, adaptada aos mercados locais e à competitividade global. Sob a liderança do presidente Lula, temos apostado na construção de uma infraestrutura digital robusta, capaz de sustentar a inovação em escala, com equilíbrio regional e visão de longo prazo. Garantir conectividade no Brasil significa conectar grandes metrópoles, regiões agrícolas estratégicas, polos industriais e áreas remotas da Amazônia Legal. Isso exige coordenação federativa e planejamento estruturante. 70% da população brasileira reside em áreas com cobertura 5G, superando hoje uma meta que estava prevista para que acontecesse em 2027. Ao mesmo tempo, estamos acelerando a expansão do 5G e concluindo o 4G para o interior do país. Essa ampliação de rede móvel integra um conjunto mais amplo de políticas estruturantes promovidas pelo Ministério das Comunicações, em que estamos investindo 4 bilhões de dólares em projetos de inclusão digital e conectividade. Desse total, cerca de 1 bilhão de dólares destina-se à conexão em alta velocidade para 138 mil escolas públicas de educação básica do país. Investir em conectividade educacional é investir em capital humano, formado uma geração capaz de desenvolver e utilizar com autonomia soluções de inteligência artificial. Paralelamente, avançamos na redução das desigualdades territoriais com estratégias que combinam implantação de infovias, novas soluções de satélite, leilões de radiofrequência, além do grande Plano Nacional de Inclusão Digital. O projeto Norte Conectado, por exemplo, prevê 14 mil quilômetros de cabo de fibra ótica submerso nos rios da região amazônica, beneficiando 7,5 milhões de pessoas em áreas de difícil acesso, como comunidades tradicionais e povos ribeirinhos, com investimentos que ultrapassam 300 milhões de dólares. E por ser subfluvial, ministra Marina, a iniciativa preserva 68 milhões de árvores da floresta amazônica, demonstrando que é possível unir conectividade, soberania digital e responsabilidade ambiental. O Brasil é um dos maiores mercados de data center do mundo, concentrando cerca de 50% da potência instalada na América Latina. O setor faturou 4,7 bilhões de dólares em 2024 e deve receber mais de 10 bilhões de investimentos nos próximos anos. E para dar segurança jurídica, previsibilidade regulatória e atratividade internacional aos investimentos, estamos estruturando a Política Nacional de Data Centers. Essa política estabelecerá mecanismos para ampliar o investimento do setor, estimular a interiorização da infraestrutura, garantir sustentabilidade energética e fortalecer o papel do Brasil como polo estratégico de processamento de dados do Hemisfério Sul. Trata-se de preparar o país para a economia orientada por dados, pela inteligência artificial e pelo comércio digital.
Complementando essa infraestrutura, estamos trabalhando na Política Nacional de Cabos Submarinos. Os cabos são as verdadeiras rodovias da economia digital global. Mais de 95% do tráfego internacional de dados passa por essas infraestruturas. A nova política permitirá ao Brasil se consolidar como hub digital internacional, ampliar a capacidade de conexão com outros continentes, aumentar a redundância das rotas e garantir segurança e resiliência das suas comunicações. A infraestrutura digital é hoje um pilar central do desenvolvimento econômico brasileiro. Em 2025, o setor de telecomunicações recebeu mais de 5,5 bilhões de dólares em investimento estrangeiro direto, um aumento de 12,1% em relação ao ano anterior, gerando milhares de empregos no setor de tecnologia e telecomunicações. Acreditamos que uma inteligência artificial responsável pressupõe uma infraestrutura robusta, inclusão digital efetiva, integração internacional, segura e cooperação entre países. Não queremos apenas construir tecnologia, queremos produzir conhecimento, desenvolver soluções próprias e contribuir ativamente para uma governança global de inteligência artificial que seja inclusiva, sustentável e justa. E o Brasil está de portas abertas para novos investidores, para executem com segurança jurídica os seus investimentos. Muito obrigado a todos. Thank you, Minister Frederico de Siqueira Filho. I now have the honor to invite Her Excellency, Mrs. Esther Dweck, Minister of Management and Innovation in Public Services, to share her perspectives. Obrigada. Bom dia a todas as pessoas presentes, queridas ministras e ministros aqui, governadores, parlamentares, estimadas autoridades, empresárias e empresários, pessoal da imprensa e demais participantes do evento. É uma honra participar do AI Summit e ter a oportunidade de apresentar, junto aqui com meus colegas, as importantes iniciativas do governo brasileiro na promoção da inteligência artificial e, no caso específico, para aprimoramento dos serviços públicos. Ao tratar de tecnologia e de inteligência artificial, sabemos que alguns desafios proeminentes nos países do sul global. Nas 2 últimas décadas, a tecnologia e a economia política foram transformadas, mas os desafios e as desigualdades permanecem. Não podemos ser meros espectadores, como já disseram aqui os meus antecessores, e a cooperação estratégica entre países do sul global nos dá a oportunidade de construir capacidades próprias, infraestruturas nacionais e soluções voltadas aos nossos desafios. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos é responsável pelo 3º eixo mencionado aqui pela ministra Luciana, a IA para a melhoria dos serviços públicos. A transformação digital e o uso de IA no setor público são instrumentos estratégicos para que o Estado seja cada vez mais verde, mais inclusivo, soberano, ético, responsável e preparado para enfrentar os desafios do nosso tempo. Em 2025, fizemos um levantamento e já tínhamos mais de 182 soluções de IA distribuídas em 58 órgãos do governo federal, sem que houvesse uma coordenação para tal. Ainda assim, identificamos diversos entraves no uso de inteligência artificial, principalmente pela falta de capacidade técnica e de recursos tecnológicos e financeiros. Para que a inteligência artificial produza, de fato, impactos positivos e, ao mesmo tempo, reduza riscos, é fundamental que seu desenvolvimento seja orientado pelo uso responsável desde a concepção. Isso significa adotar critérios éticos e técnicos em todas as etapas de desenvolvimento das soluções, especialmente na seleção e organização dos dados de treinamento. Justamente a IA se alimenta de dados catalogados e qualificados. O presidente Lula, no lançamento do PBIA, nos pediu que construíssemos a base de dados do Brasil e que a gente transformou isso num termo técnico chamado Infraestrutura Nacional de Dados, que é um conjunto de normas, políticas, padrões, ferramentas tecnológicas que implantamos para promover o uso estratégico de dados e a interoperabilidade no âmbito do Executivo Federal e também federativo. Podemos citar como exemplos um trabalho que vem sendo realizado no ecossistema de dados territoriais, fundiários e ambientais, também aqui nas áreas de saúde e educação, que são apresentados pelos meus colegas. Mas dentro dessa área fundiária e ambiental, a gente tem utilizado soluções como o Cadastro Ambiental Rural, que tem mais de 8 milhões já de registros,
e um aplicativo desenvolvido recentemente chamado Meu Imóvel Rural, que já tem mais de 300 mil usuários. Os dados precisam ser estruturados e integrados de forma a permitir que a IA alcance seus objetivos com precisão, incorporando diversidade linguística, cultural e geográfica e evitando vieses, discriminações ou qualquer forma de violação de direitos humanos. Na camada de infraestrutura básica de base de dados, com investimento de mais de 1 bilhão das nossas duas empresas públicas federais, o SERPRA e a DataPrev, o governo está repatriando dados estratégicos em nuvens residentes e soberanas. Para tanto, estamos trabalhando com vários provedores, inclusive chineses, para garantir a autonomia operacional nacional, a integridade, a governança e a segurança da informação de dados. A inteligência artificial exige uma governança robusta. Seu uso não deve gerar impactos negativos na prestação de serviços, muito menos no serviço público. Por isso, consideramos fundamental a supervisão humana em processos críticos para identificar problemas, promover ajustes nas regras e validar decisões críticas. Por isso, o MGI tem atuado muito na capacitação dos nossos servidores, em parceria com a nossa Escola Nacional de Administração Pública. Atualmente, já oferecemos, de forma aberta e gratuita, 8 trilhas de treinamento em IA para 4 perfis diferentes, para os líderes de equipes, gestores de TI, curadores de dados e agentes públicos em geral, com mais de 200 horas de aprendizado para cada perfil, e disponibilizamos ainda um framework de autoavaliação do impacto ético e guias de melhores práticas e uso responsável de IA generativa que tem se difundido em outros países da América Latina. Para terminar, eu gostaria de destacar 3 projetos de grande impacto no desenvolvimento e na aplicação de IA no Brasil, a partir de arranjos institucionais novos e colaborativos, em que envolvem governo, empresas e todo o nosso ecossistema de inovação. O primeiro, estou vendo aqui o nosso representante do consórcio do Nordeste, é justamente o Centro de Inteligência Artificial do Nordeste, uma iniciativa multi-institucional, que é uma parceria estratégica entre uma empresa pública federal, uma empresa privada e o Consórcio Interestadual do Nordeste e várias universidades federais da região, incluindo a Federal do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba e do Piauí. Esse centro vai promover o desenvolvimento social e econômico do Nordeste, aplicando inteligência artificial para gerar novas soluções em setores estratégicos, como administração pública, saúde, educação e segurança pública. O segundo projeto e o terceiro são em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia e a FINEP, e, no caso, o primeiro com o CPQD, que é justamente o projeto que tem a sigla INSPIRE, Inteligência Artificial no Serviço Público com Inovação, Responsabilidade e Ética. Esse projeto tem o objetivo de alavancar a qualidade e a escala dos serviços públicos com o desenvolvimento de IA com maior grau de soberania. Para isso, temos parceria de empresas nacionais e estamos investindo no desenvolvimento de soluções voltadas à ampliação do acesso e à personalização de políticas e serviços públicos. Nossa visão é levar um governo para cada pessoa, um governo que alcance a população de forma proativa, simples e fluida, utilizando linguagem natural por meio de chatbots e assistentes inteligentes. O terceiro projeto é o Ideia Terra Brasil, que prevê o uso de inteligência artificial para integração e inteligência de dados fundiários, ambientais e climáticos. Ao longo de 4 anos, esperamos, dentre outros, facilitar o combate ao desmatamento ilegal, reduzir o tempo de regularização fundiária e melhorar o acesso ao crédito rural para pequenos produtores. Senhoras e senhores, queremos que a revolução tecnológica promovida pela inteligência artificial considere, em primeiro lugar, as necessidades das pessoas e o futuro do planeta. Por isso, precisamos atuar com senso de urgência na democratização dos benefícios e na mitigação dos riscos da era digital. Devemos lembrar que as escolhas que fazemos hoje podem e irão moldar o caminho à frente. A inteligência artificial jamais deve ser usada para exclusão ou dominação. Ela deve ser uma ferramenta para o benefício da população, para melhorar as condições de vida das pessoas, enfrentar a crise climática e reduzir desigualdades. Este é o compromisso do Brasil. Obrigada. Thank you, Minister Esther Dweck. It's now my honor to invite His Excellency Mr. Camilo Santana, Minister of Education, to deliver his remarks. Excelentíssimas autoridades presentes,
representantes de governos e organizações internacionais, colegas ministros, senhoras e senhores. Cientes de que a inteligência artificial já está redefinindo economias e sociedades, temos investido em iniciativas que contribuam para o avanço rumo a um futuro mais justo, inclusivo e transformador. Nesse sentido, me dirijo a este fórum para compartilhar algumas das alternativas que estamos construindo para que a inteligência artificial seja aliada da educação que liberta e melhora a vida das pessoas. Por meio do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, assumimos um compromisso claro para o desenvolvimento responsável da IA como um instrumento de desenvolvimento sustentável, de redução de desigualdades e de promoção da dignidade humana. O Ministério da Educação acolheu o plano como uma oportunidade de abraçar esta transformação, porque sabemos que a educação é o alicerce de qualquer revolução tecnológica verdadeiramente democrática. Sem educação de qualidade, a IA pode aprofundar divisões. Com a educação de excelência, a IA pode construir pontes. Estamos implementando a Infraestrutura Nacional de Dados da Educação, um dos eixos do recente Sistema Nacional de Educação, aprovado por lei, recentemente, no ano passado. O sistema irá garantir o compartilhamento de dados em tempo real entre todas as redes de educação, incluindo nossos 26 estados, o Distrito Federal e os mais de 5.500 municípios, aprimorando políticas educacionais com o uso da tecnologia e viabilizando a integração da inteligência artificial na educação. Nós também produzimos o referencial para o desenvolvimento e uso responsável de inteligência artificial na educação, para garantir o seu uso seguro e ético. Inclusive, está aqui, estamos lançando agora esse referencial, inclusive está disponível no site do Ministério, também em língua inglesa. Nossa convicção é de que a inteligência artificial é uma ferramenta que deve ser utilizada para empoderar os professores e não para substituí-los, como diretrizes claras para assegurar que a IA na educação brasileira respeite a dignidade humana e promova a equidade, proteja a privacidade dos dados de estudantes e educadores, amplifique a capacidade pedagógica dos professores, combata discriminações e promova a transparência dos sistemas. Com outro programa do nosso governo, a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, buscamos universalizar o acesso à internet de qualidade e garantir o uso pedagógico da tecnologia em todas as escolas públicas da educação básica do país, inclusive a parceria com o Ministério das Comunicações. Para vocês terem uma ideia, em 3 anos, saltamos de 40% de escolas conectadas em nível adequado, do ponto de vista pedagógico, para 70%, garantindo que tais inovações cheguem às salas de aula. Também lançamos o referencial de saberes digitais docentes, que orienta o desenvolvimento dos saberes digitais dos professores e estimula a reflexão sobre sua prática pedagógica, apoiando o planejamento nas redes de ensino. E ofertamos cursos de formação continuada para os docentes no ambiente de formação à distância, com plataforma que conta com mais de 400 cursos em diferentes áreas e possui mais de 3 milhões de usuários registrados. A incorporação da educação digital e midiática aos currículos da educação básica é outra medida que reconhece a tecnologia como ferramenta essencial para a formação dos nossos estudantes. E nós, no Ministério, temos atuado para apoiar as redes públicas de ensino na implementação da educação digital e midiática de forma obrigatória, já a partir deste ano de 2026. Na educação superior, no ano passado, criamos 14 novos cursos de graduação em inteligência artificial e áreas correlatas nas nossas universidades federais. Estamos ampliando o programa de pós-graduação, estimulando pesquisa de ponta e formando mestres e doutores. Nosso objetivo é estabelecer um horizonte claro de soberania digital no Brasil, associando infraestrutura, capital humano e estratégias de inovação no campo da educação. E no campo da governança, estamos criando um sandbox regulatório, um espaço onde empresas, universidades e desenvolvedores poderão trazer soluções de IA em um ambiente controlado e seguro
para que sejam testadas, validadas e adaptadas para a realidade educacional brasileira. Nós queremos democratizar a tecnologia, por exemplo, com o uso de aplicativos como o MEC Enem, ferramenta gratuita de IA que disponibilizamos no ano passado para os milhões de estudantes que se preparam para o exame de acesso ao ensino superior. E no próximo mês, também gratuitamente, iremos lançar o MEC Livros e o MEC Idiomas, ações concretas que colocam a tecnologia a serviço da democratização do conhecimento e redução das enormes desigualdades que ainda assolam a nossa população. Outra medida objetiva é o aplicativo para acompanhamento da primeira infância, que abre um canal de comunicação direta com as mães ao integrar sistema de informação, nos possibilita o acompanhamento de dados como vacinação das crianças, vagas em creches e acesso a programas governamentais. Ao mesmo tempo, estamos completando um ano da lei que restringe o uso de celulares nas escolas brasileiras, sancionada pelo presidente Lula. Medida que adotamos para proteger os estudantes, que já aponta para resultados positivos, como com reorganização do ambiente escolar e condições mais favoráveis ao aprendizado e ao desenvolvimento saudável dos estudantes. A educação é o caminho que une o Brasil num forte propósito, transformar vidas. E nossa jornada de transformação parte do pressuposto de que toda ferramenta só será válida nesse processo se dialogar com a garantia de acesso, permanência e oportunidades em todas as esferas da vida, da educação básica ao ensino superior. Nós acreditamos que só é possível inovar com responsabilidade, que abraçar a tecnologia só será viável sem abrir mão da ética, para preparar nossas crianças e jovens para o futuro, sem esquecer os valores que nos tornam humanos. Um país só é desenvolvido quando investe na educação. Muito obrigado. Thank you, Minister Camilo Santana. It's now my privilege to invite His Excellency Mr. Alexandre Padilha, Minister of Health, to address this distinguished audience. Bom dia a todas e a todos, parlamentares, governadores, senhoras e senhores, colegas ministros e ministras. Para mim, é uma honra representar a saúde brasileira na primeira cúpula de IA realizada no Sul Global. Essa cúpula ancora-se em 3 sutras, fios que se entrelaçam com sabedoria e ação. Pessoas, planeta e progresso. Recordo as palavras do primeiro-ministro Modi, que disse: tecnologia existe para servir a humanidade, não para substituí-la. O presidente Lula da Silva reforçou a importância de garantir a inteligência artificial que fortaleça a democracia, a coesão social e soberania dos países. Seguimos essas diretrizes no Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Quero dialogar com vocês como a saúde é um tema essencial para uma IA centrada em pessoas, planeta e progresso. A saúde do Brasil vive uma revolução digital liderada pelo presidente Lula e pela sociedade. O Brasil quer se posicionar como uma região prioritária de uma IA em saúde que cuide das pessoas, promova a cooperação em saúde no planeta e impulsione o progresso econômico. O Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema público universal de saúde, o SUS. O nosso SUS representa desde o mais amplo programa de vacinação e atenção primária até o recorde mundial de transplantes em sistemas públicos. Em 2005, o SUS realizou o recorde de mais de 3 bilhões de exames e consultas e mais de 14 milhões e 700 mil cirurgias. Além disso, cerca de 60 milhões de brasileiros têm cobertura adicional de seguro privado integral, contribuindo para uma rede de serviços privados de alta densidade tecnológica. Somos um país que combina doenças típicas do mundo tropical com altas mortalidades por doenças cardiovasculares e câncer típicos do hemisfério norte. Sofremos com os 2 desafios da saúde global, o envelhecimento e a crise climática. O genoma brasileiro revela-se um dos mais diversos,
o Congresso brasileiro aprovou uma nova lei que agiliza a pesquisa clínica. Tudo isso gera a necessidade e oportunidade de um sistema de dados em saúde robusto, diverso e inteligente, bem como o mercado público e privado de desenvolvimento tecnológico. Criamos uma plataforma nacional de interoperabilidade, a Rede Nacional de Dados em Saúde. Esta acessa os dados clínicos de cidadãos de forma segura, integrando os níveis de atenção e sistemas de informação dos sistemas público e privados no meu país. Agregamos a ela um aplicativo de contato direto entre o usuário, profissionais e gestores dos serviços, o Meu SUS Digital. Alcançamos 70 milhões de acessos em 2025 e um crescimento de 238% de usuários ativos desse aplicativo em 2 anos. Hoje, profissionais de mais de 4.000 cidades brasileiras utilizam o Meu SUS Digital para acessar o prontuário eletrônico dos seus pacientes. Temos um cartão nacional de saúde, que atingiu mais de 200 milhões de cadastros, captados nos serviços públicos e privados. Desde 2025, adotamos o mesmo cadastro da pessoa física, utilizado por outros órgãos do Estado brasileiro, como identificador único do Cartão Nacional de Saúde, permitindo maior controle de investimentos e mais qualidade nos diagnósticos da situação individual e populacional dos cidadãos. Como parte de um Programa Nacional de Acesso à Atenção Especializada, o Agora Tem Especialistas, expandimos o teleatendimento, aproximando os centros de excelência das populações mais vulneráveis. Em 2025, foram mais de 5 milhões e 600 mil teleatendimentos, alcançando 53% das cidades brasileiras. Criamos o Supercentro Brasil de Diagnóstico do Câncer, em parceria com o maior hospital privado para o câncer do Brasil, que realiza telediagnóstico das biópsias das regiões desassistidas, reduzindo o tempo de espera de até 6 meses para apenas 15 dias. Aprendendo com experiências como a Rede Narayana de hospitais na Índia e Rede de Hospitais Inteligentes na China, estamos construindo uma rede de serviços de hospitais inteligentes do norte ao sul do Brasil, com financiamento do Banco dos BRICS. Serão serviços de medicina de alta precisão, uso intensivo da IA e da conectividade entre máquinas e serviços. Queremos oferecer ao povo brasileiro o direito de ser atendido pelo que existe de melhor e mais inovador na saúde, independente da sua condição econômica. Neste ambiente, temos utilizado e desenvolvido ferramentas de inteligência artificial pelo Ministério da Saúde. Pelo tempo, citarei apenas algumas delas. Os Centros de Saúde e Clima, de monitoramento e predição de mudanças climáticas e impactos na saúde, na Amazônia, pela Fundação Oswaldo Cruz, e no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, pelo SUS local, que em 2026 serão expandidos para todas as regiões do país, como parte do Plano de Ação de Belém, de adaptação dos sistemas de saúde às mudanças climáticas, lançado na COP30. Aproveito aqui para renovar o convite de adesão aos países e instituições que ainda não fizeram. Segundo exemplo, sistemas de monitoramento e predição de doenças infecciosas e gestação de alto risco. Terceiro, personalização do tratamento oncológico, a partir de um algoritmo baseado em dados da população brasileira. Quarto, controle de fraudes e custos do Programa de Acesso a Medicamentos e agilização de registros de produtos pela Agência Reguladora de Produtos, a nossa Anvisa. Quinto, gestão de filas de espera para exames, consultas, cirurgias especializadas, teleconsultas e telecirurgia robótica. Por último, ferramentas para acelerar o diagnóstico em exames de imagem. Nosso povo precisa e merece mais e melhor. A saúde do Brasil, por sua escala e complexidade nacional, pela sua referência regional na América Latina, por sua disposição de cooperação com o Sul Global e com sistemas nacionais públicos de saúde no mundo, pode e quer ser um modelo de articulação entre governo, ciência e indústria para financiar e construir um ambiente seguro e soberano na saúde digital. Utilizaremos o poder de compra governamental, integração com rede privada de saúde, alavancagem de financiamentos nacionais e internacionais e adoção de sandbox regulatórios para testar inovações em IA. Apoiamos o rico ambiente de cooperação internacional construído pela Organização Mundial de Saúde e por esta cúpula, a parceria de saúde dos BRICS e a coalizão de saúde do G20, presidida pelo Brasil,
para dar mais energia a essa revolução de saúde na área digital. O caminho para que a IA cuide das pessoas, sirva ao nosso planeta e promova o progresso é longo e complexo. Mas juntos, governos, instituições de pesquisa e empresas privadas, podemos sim construir uma inteligência artificial que seja não apenas inteligente, mas sábia, justa na proteção à vida e soberana para cada país, em especial para o sul global. Muito obrigado. Thank you, Minister Alexandre Padilha. It's my honor now to invite His Excellency Ambassador Mauro Vieira, Minister of Foreign Affairs, to deliver his remarks. Caros colegas ministros do governo do presidente Lula, senhores parlamentares, senhor governador do estado da Bahia, senhoras e senhores representantes do setor privado, empresários brasileiros e indianos, senhoras e senhores, no início da década de 70, o ex-chanceler brasileiro João Augusto de Araújo Castro alertou o mundo para os riscos do que chamou de congelamento do poder mundial. Referia-se, então, a regras internacionais que cristalizaram as assimetrias do poder entre os países, resultado de avanços tecnológicos concentrados nas mãos de uns poucos. Como naquele momento da história, a tecnologia deixou hoje de ser apenas um vetor de eficiência e passou a ser um elemento central da soberania e da projeção do poder. A inteligência artificial é o principal vetor de transformação e o mais poderoso instrumento de influência tecnológica do século XXI. Não transformará apenas as relações humanas, mas também a geopolítica mundial. Não podemos repetir os erros do passado. A tecnologia, por si só, não é neutra. Seus impactos dependem das escolhas políticas, regulatórias e institucionais que fizermos coletivamente. É por isso que poucos temas são mais importantes hoje do que a discussão sobre a governança da inteligência artificial. Senhoras e senhores, para o presidente Lula, a inteligência artificial deve ser vista como uma oportunidade para impulsionar o desenvolvimento econômico e social do país. Todos os períodos de aceleração tecnológica criam oportunidades, especialmente para os países em desenvolvimento, intensificarem a luta contra as assimetrias estruturais em relação às economias avançadas. Mas criam também riscos de maior concentração e de maior desigualdade. O Fundo Monetário Internacional avalia que a inteligência artificial afetará 40% dos empregos no mundo, com especial risco para os países em desenvolvimento. A inteligência artificial deve estar orientada para objetivos claros de interesse público. Isso significa direcionar seu desenvolvimento e seu uso para a redução da pobreza e das desigualdades, a proteção do nosso planeta e o cumprimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Apesar da profunda crise do sistema multilateral, o Brasil entende que as Nações Unidas são o fórum mais legítimo e representativo para a tomada de decisões sobre a governança global da inteligência artificial. Só por meio do sistema ONU, as novas normas poderão refletir diversidade de realidades, capacidades e interesses nacionais e impedir o monopólio do desenvolvimento tecnológico. O painel científico da ONU sobre inteligência artificial é o primeiro órgão global sobre o tema. Aproveito para saudar a nomeação da cientista brasileira Tereza Ludermir, da Universidade Federal de Pernambuco, para representar o Brasil nesse espaço. Parabenizo também a Índia pela nova abordagem conferida a esta cúpula de impacto em inteligência artificial, processo que também tem relevância diante da fragmentação do debate global. Pela primeira vez, com a liderança indiana, um país do sul global assumiu o papel central na definição do enfoque de um processo internacional como este,
que incorporou de forma clara e explícita as perspectivas e prioridades do Sul Global. Caros amigos, o governo do presidente Lula defende uma governança internacional inclusiva da inteligência artificial. Precisamos de soluções compartilhadas que evitem a fragmentação normativa. Isso implica acesso equitativo à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação, bem como a promoção de padrões orientados pela sustentabilidade, o respeito aos direitos humanos, a centralidade do ser humano e a transparência nas decisões apoiadas por inteligência artificial. Em 2024, durante a presidência brasileira do G20, alçamos a inteligência artificial ao topo das prioridades com o objetivo da redução das desigualdades. Também a presidência brasileira do BRICS em 2025. Adotamos pela primeira vez na história do grupo uma declaração dos líderes para tratar especificamente sobre a governança da inteligência artificial. Na COP30, que sediamos em novembro passado em Belém, colocamos em discussão o vínculo entre a mudança do clima e as tecnologias digitais, com foco em seu uso para soluções sustentáveis. Hoje, o Brasil reúne todas as condições para aproveitar as oportunidades na área da inteligência artificial e contribuir para o seu desenvolvimento em parceria com outros países. Como já mencionado, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial estabelece diretrizes claras para o desenvolvimento dessa tecnologia e prevê investimentos na ordem de 23 bilhões de reais até 2028. Nosso Congresso também está avançando na discussão de um marco regulatório para a inteligência artificial que consolida a responsabilidade compartilhada sobre o desenvolvimento e o uso de sistemas de inteligência artificial, a fim de promover direitos, fortalecer a integridade da informação e proteger a indústria criativa. Temos avançado na celebração de acordos no campo de inteligência artificial com países em diversas regiões do planeta, como os Emirados Árabes Unidos, o Chile, o Equador e a China. Também temos diálogos digitais que tratam da inteligência artificial com a União Europeia. Na América Latina e Caribe, precisamos avançar mais para gerar crescimento econômico e aumento da produtividade. Já há iniciativas incipientes, como o lançamento recente do Latam GPT, um modelo de linguagem latino-americano de código aberto, impulsionado pela colaboração entre o Chile e o Brasil, com o apoio de instituições de diversos países da região. É vital desenvolver soluções próprias que atendam nossos interesses e reflitam a diversidade cultural e linguística de nossos povos. Diante de uma conjuntura marcada pela geoeconomia da inteligência artificial e pela militarização do uso de dados e recursos naturais, só a construção de uma governança digital soberana e coletiva pode firmar o caminho para gerar benefícios mais justos para toda a humanidade. Contem com o Brasil para uma visão da cooperação aberta, transparente e colaborativa. Muito obrigado. Thank you, Minister, Ambassador Mauro Vieira. Thank you all ministers. Ministers provide a very comprehensive overview of what the Brazilian government has been doing and prospects for the future of AI in Brazil. Thank you, distinguished ministers, for your invaluable work in the public interest, for democratizing the technology, reducing inequalities, and promoting social and economic development. Excellencies, ladies and gentlemen, with that, we close our meeting. Thank you for coming. This session is adjourned.